Queridos, eu quero meditar com vocês hoje, de forma bem breve, bem direta, sobre o tema servir ao Senhor, melhor decisão não há. Você pode repetir comigo? Servir ao Senhor, melhor decisão não há. Coloque em caixa alta isso, tá? Coloque em caixa alta. Servir ao Senhor, melhor decisão não há. Vivemos num mundo que estão tomando decisões por nós. Todo mundo está tomando decisão. Começamos a falar, você viu a decisão que fulano tomou? Você viu a decisão que o Congresso tomou? Que o Senado tomou? Que o STF tomou? Que o presidente tomou? Que o ministro tal tomou? Que o prefeito tal tomou? Que o juiz tal tomou? Nós sempre somos alvo de decisões que são tomadas, e muitas delas tomadas por nós. Ou seja, tomo a decisão, mas ela recai sobre nós. Mas a melhor decisão da nossa vida não pode ser tomada por outras pessoas. Elas precisam ser tomadas por nós. E aqui o texto é muito conhecido, abra sua Bíblia em Josué capítulo 24, onde há uma renovação da aliança que Deus faz com os filhos que sobreviveram ao deserto, porque seus pais pereceram pela rebeldia e dureza dos seus corações, pecaram contra Deus e se rebelaram. E agora este povo está sendo conduzido por Josué. Mas esses filhos, que sabiam da história dos seus pais, também começaram a caminhar pelas decisões erradas que seus pais tomaram lá atrás. E aí Deus chama Josué para que ele promulgue uma decisão. A decisão de Deus e a decisão dele para todo um povo. Vamos mesmo assentados, mas reverentemente, a uma só voz, fazer a leitura do verso 14 ao verso 16. Josué 24, 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quais serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Deus, tua palavra é lida, e mais uma vez, com temor e tremor, nós suplicamos que recaia sobre nós a santa iluminação, para que possamos compreender quem fala e quem ouve, e possamos nos edificar na exposição da tua palavra, na graça que só o Senhor tem de trazer a tua palavra a cada vida aqui presente, ou a qualquer outra vida que acompanha a distância, através do canal das mídias sociais dessa igreja. Nós somos gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Uma geração toda pereceu no deserto. 40 anos de peregrinação. Moisés liderou este povo. Moisés recebeu de Deus a sua lei para que aquele povo que foi liberto, depois de mais de 400 anos, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, eles clamam, o Senhor ouve o clamor e livra com braço forte, os tirando do Egito, os tirando da servidão, os tirando daquela humilhação, para irem para uma terra qual Ele prometeu dar.
e livrou de forma miraculosa, com mão forte, poderosa, sem uso de exército, sem uso de força humana, usando o seu próprio poder e a sua presença, ele liberta esse povo. Moisés vai à presença de Deus, conforme Deus o havia chamado, para passar ali aqueles dias, falando com o Senhor e recebendo do Senhor. Enquanto Moisés se ausenta, o povo tem saudade do tempo da servidão. Alguns acreditavam que ele não voltava mais. Agora estamos aqui no deserto sozinho. O que será de nós? A presença de Moisés era um tipo de garantia que Deus estava com o povo e o anjo do Senhor estava acampado ali. Mas foi a retirada dele para estar perante o Senhor que logo se corrompeu, o medo tomou conta, o pavor do povo tomou conta. E começaram a pensar no que eles tinham. E logo quiseram um substituto. Foram a Arão, que era ourives. E começaram a apertar aquele que era o porta-voz de Moisés. Aquele que falava o que Moisés falava a ele. E a pressão foi tanta que no lugar de ter o representante de Deus, aquele que Deus chamou, que tirou das águas, que o preparou para ser o líder, que levaria aquele povo ao temor do Senhor, na confiança do Senhor, e fizeram um bezerro de ouro. Irmãos, nós sempre precisamos ter cuidado com o passado, antes de entregarmos nossa vida a Deus, que tanto nos chama para retroceder. Vocês todos sabem a história, mas o Senhor dá um decreto para aquele povo. Eles não entrariam na terra prometida. Agora, Deus está falando através de Josué aos filhos e filhas daqueles que pereceram no deserto. E eles estavam andando longe do Senhor. Eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam caindo no mesmo erro dos seus pais. E aqui é bem interessante, porque Josué apresenta que servir ao Senhor não há melhor decisão do que essa. Melhor decisão não há. E aqui nós podemos entender rapidamente por quê. Em primeiro lugar, servir ao Senhor é a melhor decisão, porque ela é uma decisão reativa. Josué, ele tem e toma uma decisão reativa. Ele reagiu ao caos. Uma das coisas que mais precisamos no dia a dia da igreja é, em vez de temer o caos, em vez de nos entregar ao caos instalado, nós temos que reagir. Nós temos que tomar uma atitude. A igreja, em vez de ficar somente lamentando, ela precisa tomar uma decisão. E olha o que acontece, versos primeiros do capítulo 24. Depois de reunir Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e Naor, que habitaram da além do Eufrates, serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. A Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei possessão das montanhas de Seir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, feri o Egito com o que fiz no meio dele, e depois os tirei de lá. Tirando eu, vossos pais do Egito, viesse ao mar, os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o Mar Vermelho.
e clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os encobriu, e os vossos olhos viram que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém eu vos entreguei nas vossas mãos, e possuísse a sua terra, e destruindo diante de vós. Levantou-se também o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para vos amaldiçoar. Porém eu não quis ouvir Balaão. Ele teve de vos abençoar, e assim vos livrei da sua mão. Passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os fariseus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões diante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como dos 2 reis amorreus. E isso não com a tua espada, e nem com o teu arco. Dei-vos a terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comei das vinhas, dos olivais que não plantastes. Deus chama o povo através de Josué e diz tudo o que ele fez, porque ele exige do seu povo uma reação. Quantas vezes o tempo de igreja, ou o tempo que nós temos de alguma comunidade religiosa, parece que isso traz para nós uma garantia de que não vamos retroceder, ou que não vamos olhar e cair nos mesmos erros dos vossos pais. Ele chama o povo, e diante disso, o verso 14, ele diz: agora pois, temei ao Senhor. Agora ele falando: servi-o com integridade e com fidelidade, deita fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Servir ao Senhor é a melhor decisão, ou decisão melhor no ar, irmãos, porque ela é reativa, ela reage contra o pecado, ela reage contra o caos, a crise espiritual. Vivemos num mundo que nós não sabemos mais o que é igreja. A igreja virou um grande mercado, pregadores estrelas se espalhando, homens tornando-se cada vez mais famosos, poderosos, vaidosos, milionários. Somos chamados a tomar a decisão, e nós somos igreja para servir ao Senhor. E em segundo lugar, nós vemos aqui que a decisão tomada por Josué, levada ao povo, não foi só uma decisão reativa, mas foi uma decisão assertiva. Não há outra, não há um outro Deus. Ele narra tudo o que Deus fez, e Deus deixa muito claro: eu não fiz isso com a tua espada, eu não fiz isso com o teu arco. E aqui ele vai colocando sempre na primeira pessoa, ele vai colocando: eu fiz, eu livrei, eu entreguei nas vossas mãos, eu fiz isso. Precisamos não só reagir como igreja, como povo de Deus, como povo cristão, mas acima de tudo, nós temos que ter consciência que não há outra decisão para a igreja a não ser servir ao Senhor. Não há outra decisão. Não é uma questão de opção, não é uma questão de você escolher. A palavra foi direta a todos os anciões, a todos os juízes, a todos os cabeças das tribos que formavam aquela nação itinerante, que estavam conquistando a terra, porque o Senhor Deus lutou por eles, os livrou do cativeiro, realizou milagres e prodígios, alimentou milhões de pessoas no deserto, sem nenhuma plantação, vestiu esse povo de uma forma tão especial,
com um tecido que não se destruía, que a traça não conseguia corroer, sandálias que não se desgastavam. Deus estava presente, mantendo a sua promessa. Não há decisão mais certa do que servir ao Senhor. Não troque, meu querido irmão, irmã, povo de Deus. Nós somos chamados todo dia a tomar decisão. Mas pega aí, vamos fazer uma análise, todos nós, das últimas decisões que tomamos, dos últimos dias, dos últimos meses. Quanto disso está mostrando que servir ao Senhor é a melhor decisão das nossas vidas? A palavra de Josué foi muito forte. Ele falou para o povo tudo que Deus disse para ele falar. E agora ele se posiciona. Ele reage. E ele, de forma convicta, mostra que não há decisão mais certa do que servir ao Senhor. Olha o que diz o verso 15. Leia comigo. Vamos ler. Todo mundo já conhece de cor, mas vamos ler mais uma vez. Diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitai. Bem forte. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós temos uma pressão de esperar que os outros tomem decisão de alguma coisa. Se meu esposo for, eu vou. Se meus pais forem, eu vou também. Se meu amigo, minha amiga, se isso, se aquilo, outro, eu vou. Essa decisão assertiva, ela também foi uma decisão pessoal, mas também coletiva. Estamos perdendo a noção de que o homem é o cabeça da família. Nós entramos no folclore. Sabe aquele folclore que você fala com o cabra assim? E aí, vamos ou não vamos? Não, deixa eu falar com a patroa. Ou em Caruaru não acontece isso? Irmãos, consultar é bíblico. Mas as nossas esposas precisam saber que seus maridos são homens que decidem. Eu falei ontem para um grupo de homens, ontem na quarta igreja. Eu falei assim: vocês precisam, nós todos, mas vocês precisam fazer o teste do marido banana. Marido banana é muito fácil. Você chega para sua esposa, olha no olho dela assim e fala assim: eu sou o líder dessa família. Se ela fizer, você não precisa mais fazer mais nada. Você precisa agora mudar de atitude. Mas nós precisamos aprender a liderar. Porque o povo de Deus é chamado para liderar. O Senhor nos chamou de sal da terra e luz. Não importa se você lá na sua empresa, você não está ocupando o primeiro lugar. Mas o lugar que Deus colocou você é um líder da igreja naquele lugar. Um líder da sua família. A forma como você age, como você fala, vai fazer as pessoas entenderem que você lidera a sua casa. Que você é um líder do Senhor, que você tomou a maior, melhor e assertiva decisão, que é servir ao Senhor. A servir ao Senhor. Nós precisamos, como Josué, entender que servir ao Senhor é a melhor decisão. Melhor decisão não há. Primeiro, porque é uma decisão assertiva, ou melhor, reativa, assertiva, pessoal, mas também inspiradora. Olha a resposta do povo. Tem hora que a gente tem que apertar, não é? Tem hora que parece que tem que apertar. Tem gente que fala assim: eu estava precisando de um aperto desse. Às vezes a gente chega numa reunião, né, vai para um congresso, ou é chamado no gabinete pastoral. Pastor, é isso mesmo, eu estava precisando, era disso mesmo, era desse, é o pai que chama o filho e,
Não, pai, eu sabia, mas eu acho que eu estava precisando disso. O povo responde assim, verso 16. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós e os nossos pais, da terra do Egito, da casa de servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Inspirou. Deu uma... Aqui não diz que era um grupo, irmãos. O povo, a nação, a liderança, uma decisão tomada que inspira outros a seguir aquela decisão e a repetir um pequeno esboço, concluindo sobre o que Deus fez e por que eles não poderiam abandonar o Senhor. Mas, caminhando para finalizar, Josué não aceitou essa primeira manifestação. Porque a decisão de servir ao Senhor também precisa ser confrontadora. Você tem que confrontar. Tem muita gente aí dizendo que está servindo ao Senhor. Você tem que confrontar. A resposta de Josué foi essa, verso 19. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Desse jeito, não. Precisa haver uma confrontação. Nós serviremos ao Senhor, nós não vamos abandonar o Senhor. Josué disse assim: vocês não podem não. Não se esqueçam que tudo que ele fez, mas ele é Deus zeloso. Olha o que Josué diz mais, verso 20. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Lembre do pai de vocês, ele está dizendo isso. Lembre do deserto. Ele livrou o pai de vocês, livrou toda a nação, libertou com todo o poder, libertou de forma miraculosa, cuidou no deserto, e eles se rebelaram, porque deixaram no coração entrar a idolatria, outros deuses, eles se entregaram. Mas aí nós vemos também que a decisão de servir ao Senhor não é só confrontadora, concluindo, ela é transformadora. Olha a resposta. Josué disse tudo ao povo. Verso 21, ele diz: então disse o povo a Josué, olha que coisa maravilhosa: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para servir. E disseram, vamos ler juntos? Nós somos. Isso aqui é um pacto. Quando você vai ler mais, você vai ver que a partir do verso 26 é colocado uma pedra como testemunha, para marcar a renovação de uma aliança. O povo agora entende a seriedade, e depois de serem confrontados, o coração transformado, eles dizem isso, verso 24, disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Vamos ler juntos 25? Assim naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Irmãos, a igreja muitas vezes precisa dessa retomada de decisão. Talvez você, querido, que veio hoje aqui para o culto, hoje é seu Siquém.
hoje precisa ser colocada essa pedra de renovação de aliança. De repente, tantas decisões que você tomou têm abalado a tua vida, a tua fé, tua vida cristã, a certeza de que servir ao Senhor é a melhor decisão, não há outra. Mas o Senhor te trouxe aqui para isso nessa noite, para falar comigo e para falar com você, para dizer para você que Ele quer renovar a aliança com você hoje. Você vai sair daqui desse culto hoje com a certeza de que você tem tomado e já tomou a mais importante decisão da sua vida: servir ao Senhor Deus, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo entendimento. Eu quero orar nesse instante. Não vou chamar ninguém aqui, não vou pedir para ninguém levantar a mão. Se você estava já com essa, não se preocupe, porque não são meus olhos, não é os olhos da igreja. Todos nós estamos debaixo do olhar do Senhor. Vamos orar, baixe sua fronte.